Beleza, torcedor palmeirense. Vamos mergulhar fundo nas últimas novidades do Verdão e destrinchar tudo o que está acontecendo dentro e fora de campo. O clima nos bastidores da academia de futebol está intenso, meus amigos, e as movimentações da diretoria e do elenco têm dado muito o que falar. Uma das notícias que mais chamou atenção recentemente é sobre o nome de Lucas Beiraldo, ex-jogador do São Paulo e atualmente no PSG, que chegou a ser levado ao Palmeiras por intermediários. O clube demonstrou interesse, mas até o momento não deu nenhuma resposta oficial. A situação se complica porque o nome do jogador também foi levado ao Flamengo. E sabemos bem como essas negociações podem ser decisivas. Beiraldo surge como um reforço de peso para o setor defensivo que precisa de ajustes urgentes, principalmente com o desempenho irregular de Murilo e a presença do Mikael, que não vem conseguindo manter a regularidade necessária. Para muitos torcedores, como já comentei em vídeos anteriores, Murilo deveria estar na lista de saída para a próxima temporada, e a chegada de Beiraldo poderia ser exatamente o que o Palmeiras precisa para reforçar a defesa e trazer mais segurança à linha defensiva. A diretoria, como sempre, avalia com cautela, mas é inegável que este é o tipo de jogador que qualquer time competitivo gostaria de ter. E o Palmeiras não pode perder oportunidades assim. Enquanto isso, os argentinos do River Plate seguem atentos ao mercado, especialmente na busca pelo meio-campista Fausto Vera, mas também monitoram o volante Aníbal Moreno, jogador do Palmeiras, que aparece como segunda opção. Caso o River Plate decida avançar e negociar, o clube brasileiro está disposto a ouvir propostas, considerando que Moreno também é apontado por parte da torcida como um jogador que pode deixar o clube sem grandes problemas. A avaliação da diretoria do Palmeiras é que o elenco atual continua competitivo, capaz de brigar pelos principais títulos do país, mesmo com ajustes menores. O investimento da próxima janela de transferências será mais moderado que o da última temporada, que ficou marcada como a mais cara da história do clube. Mas mesmo assim, a confiança de que pequenas correções podem fortalecer ainda mais um grupo que já é visto como promissor e talentoso. A prioridade é ter um time capaz de conquistar títulos, e não apenas de competir. A ideia é montar uma equipe que possa brigar de igual para igual com qualquer adversário, sem se contentar em apenas disputar vagas em finais ou semifinais. No setor de goleiros, também há movimentações importantes. Everton, que perdeu a titularidade para Carlos Miguel, tem negociações avançadas com o Grêmio. A intenção do Palmeiras é facilitar a saída do jogador que busca atuar como titular absoluto em outro clube, o que mostra a postura da diretoria em respeitar o desejo dos atletas e ajustar o elenco conforme a necessidade. Em contrapartida, outros atletas, como Felipe Anderson, enfrentam dificuldades com lesões. O meio-campista passou por exames após uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida em partida contra o Flamengo no Peru, o que deixa o torcedor palmeirense atento à evolução do atleta e à possível recuperação para os próximos jogos. O ano de 2025 também marcou o enfraquecimento do projeto de terceiro mandato da presidente Leila Pereira, após a derrota na final da Copa Libertadores. Esse título era visto como crucial para legitimar uma possível continuidade da gestão da presidente, que já tem mandato garantido até dezembro de 2027. Conselheiros da oposição, embora minoria, demonstraram insatisfação com algumas declarações de Leila antes da decisão, além de questionar o status intocável de Abel Ferreira no comando técnico.
Para que um terceiro mandato aconteça, mudanças no estatuto do clube seriam necessárias, algo que gera polêmica entre os palmeirenses, e muitos torcedores consideram que a oposição deveria se fortalecer para garantir maior equilíbrio nas decisões do clube. Apesar da derrota para o Flamengo na Libertadores, os bastidores da academia de futebol não registraram grandes abalos estruturais. A diretoria mantém a confiança no trabalho da comissão técnica e não cogita mudanças, reforçando a ideia de continuidade, mesmo com a pressão da torcida. O Palmeiras iniciou a preparação para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, com os titulares da final realizando atividades leves no Centro de Recuperação e Neurociência, enquanto o restante do elenco treinou com trabalhos técnicos em dimensões reduzidas sob comando de Abel Ferreira. Esse tipo de organização visa equilibrar a recuperação dos atletas e manter a intensidade do treinamento para os confrontos que estão por vir. A temporada também trouxe questionamentos sobre o papel da diretoria e do treinador. Anderson Barros segue como diretor de futebol com total apoio de Leila Pereira, mantendo a estabilidade administrativa do clube até o final do mandato da presidente. Isso reforça a mensagem de que o Palmeiras não planeja mudanças profundas, apostando na continuidade do projeto mesmo após resultados adversos. Ainda assim, entre torcedores, há críticas recorrentes ao desempenho do time e à postura de Abel Ferreira. Muitos consideram que, apesar de ter conquistado títulos importantes, o treinador não consegue mais extrair o máximo de um elenco que sofreu investimentos expressivos na última janela. Os debates entre torcedores também revelam a insatisfação com escolhas recentes. Muitos apontam que, mesmo com contratações significativas, como Andrés Pereira e Victor Roque, outros reforços não conseguiram transformar o time em uma equipe dominante. Facundo Torres, Mikael, Jefté, Kelvin e Ramon Souza são citados como exemplos de jogadores que não corresponderam às expectativas e que não agregaram a força necessária para transformar o Palmeiras em um time que intimida seus adversários. A situação provoca frustração, especialmente quando confrontada com a percepção de que outros clubes, como o Botafogo, conseguiram montar equipes fortes com investimentos mais contidos, obtendo resultados expressivos em títulos nacionais e continentais. Além disso, o debate sobre Abel Ferreira se intensifica com base na percepção de alguns torcedores de que ele se tornou intocável e incapaz de lidar com a pressão de jogos decisivos. A crítica central é que, em momentos de derrota, o treinador tende a transferir responsabilidades para jogadores ou terceiros, sem assumir diretamente os erros da equipe. Esse comportamento gera questionamentos sobre a necessidade de um novo comando técnico que seja mais corajoso, capaz de trabalhar com jogadores experientes e conduzir o time de forma assertiva, enfrentando adversários superiores sem demonstrar insegurança. O descontentamento se reflete nos relatos enviados por torcedores que expressam indignação com decisões táticas, escolhas de elenco e postura do treinador em jogos importantes. Um exemplo claro é a partida decisiva contra o Flamengo, quando erros individuais e coletivos resultaram em gols adversários, aumentando ainda mais a frustração da torcida. Jogadores como Kelvin foram mencionados por falhas que custaram gols e comprometeram resultados, evidenciando a necessidade de mudanças e ajustes dentro da equipe. O sentimento predominante entre os palmeirenses é que o clube possui história, tradição e capacidade de superar adversidades, mas que a atual gestão técnica precisa repensar estratégias e atitudes.
A consciência histórica do torcedor reforça que o Palmeiras já conquistou inúmeros títulos antes da chegada de Abel Ferreira e que o sucesso do clube não depende exclusivamente de um único treinador. Esse entendimento é crucial para manter a fé na equipe, incentivar ajustes inteligentes e, ao mesmo tempo, exigir responsabilidade de todos os envolvidos no dia a dia do clube. O clima entre os torcedores segue acalorado, com mensagens enviadas para canais de mídia alternativa, refletindo a necessidade de expressar frustração, cobrar mudanças e discutir soluções para fortalecer o time. A voz do torcedor é clara. O Palmeiras precisa de reforços qualificados, planejamento estratégico consistente e decisões corajosas dentro e fora de campo para retomar o caminho das conquistas, mantendo a grandeza de um clube que historicamente sempre buscou ser protagonista. A pressão por novas contratações e ajustes táticos é visível. A diretoria precisa equilibrar investimento, qualidade do elenco e expectativas da torcida. Jogadores em baixa forma, escolhas equivocadas de mercado e decisões técnicas contestadas contribuem para o debate contínuo sobre o futuro imediato do Palmeiras. O foco é montar uma equipe que não apenas participe das competições, mas que domine adversários. Respeite a história do clube e recupere a confiança de uma torcida apaixonada e exigente. Vamos continuar essa análise completa do que está acontecendo no Palmeiras, entrando em mais detalhes sobre a situação da comissão técnica, desempenho dos jogadores, bastidores e o clima geral entre a torcida, que está mais inquieta do que nunca. Depois da derrota para o Flamengo na final da Libertadores, muitos torcedores começaram a questionar não apenas as decisões da diretoria, mas também a postura de Abel Ferreira, que ainda é visto como intocável por alguns setores do clube. Apesar de ter conquistado títulos importantes, como 2 Libertadores e alguns campeonatos brasileiros, a sensação de que ele não consegue mais extrair o melhor do elenco atual cresce a cada jogo. A torcida reclama que Abel, em partidas decisivas, não assume responsabilidade total pelos resultados, transferindo a culpa para jogadores ou terceiros. Essa postura gera frustração, principalmente quando analisamos o investimento expressivo feito na última janela de transferências, que deveria ter proporcionado um time mais competitivo e capaz de brigar por todos os títulos com segurança. Os torcedores também apontam a falta de criatividade e de coragem em campo. Em jogos importantes, o time parece tremer diante de adversários considerados de nível igual ou superior. Muitos lembram que, enquanto o Botafogo conseguiu investir e formar um time competitivo e campeão, o Palmeiras gastou cifras enormes sem alcançar o mesmo desempenho. O exemplo mais citado é que, mesmo com aproximadamente 700 milhões de reais investidos, as contratações não trouxeram a consistência esperada. Victor Roque foi uma contratação acertada, mas sozinho não consegue mudar o panorama de um time que carece de jogadores decisivos e capazes de transformar partidas em vitórias. Outros reforços, como Facundo Torres, Mikael, Jefté, Kelvin e Ramon Souza, não renderam conforme o esperado, e isso se reflete diretamente no desempenho coletivo e nos resultados dentro de campo. Entre os torcedores, existe também um debate intenso sobre a necessidade de mudança no comando técnico. Muitos acreditam que, depois de 5 anos de gestão de Abel Ferreira, já é hora de apostar em um treinador com perfil mais corajoso, que consiga trabalhar melhor com jogadores experientes, tomar decisões firmes em jogos decisivos e não se intimidar diante de adversários de peso.
A ideia não é desmerecer o que Abel conquistou, mas sim reconhecer que o ciclo dele pode ter chegado ao fim e que o Palmeiras precisa de uma nova visão tática para retomar o caminho das vitórias. O histórico do clube mostra que o Palmeiras sempre conseguiu se reerguer, mesmo após momentos difíceis. E que a grandeza do time não depende exclusivamente de um único treinador. O descontentamento com o elenco atual também é evidente. Jogadores como Murilo têm apresentado queda de rendimento, enquanto Mikael ainda não conseguiu assumir uma liderança técnica dentro da equipe. A defesa, que já foi ponto forte do time, precisa de ajustes imediatos. E a contratação de nomes como Lucas Beiraldo surge como uma alternativa concreta para reforçar a zaga. A diretoria precisa agir com rapidez, aproveitando oportunidades de mercado, para evitar que a equipe se torne previsível e vulnerável em jogos decisivos. A pressão sobre a diretoria é grande e a torcida exige não apenas investimento, mas também inteligência na gestão e assertividade nas contratações, garantindo que cada reforço realmente agregue qualidade ao time. No setor de meio-campo, Aníbal Moreno está sendo monitorado por clubes argentinos, mas a diretoria palmeirense considera que ele ainda pode ter um papel importante no time, caso permaneça. Outros jogadores, como Felipe Anderson, enfrentam dificuldades físicas, o que limita o leque de opções de Abel Ferreira. A gestão precisa equilibrar recuperação física, treinamento e estratégias de jogo para manter o time competitivo, mas sem comprometer a integridade dos atletas. Essa situação reforça a necessidade de planejamento detalhado, garantindo que o elenco consiga suportar a intensidade de competições nacionais e continentais, sem depender exclusivamente de alguns titulares. O clima político dentro do clube também merece atenção. O projeto de terceiro mandato de Leila Pereira enfrenta resistência de conselheiros da oposição, que consideram problemático qualquer tentativa de alterar o estatuto para prolongar sua gestão. Apesar disso, a presidente segue firme em seu mandato até dezembro de 2027 e o apoio à comissão técnica e à diretoria de futebol é total. Esse cenário, entretanto, provoca discussões entre torcedores, muitos dos quais acreditam que mudanças estratégicas seriam benéficas para o futuro do clube. A estabilidade administrativa é importante, mas não pode servir como justificativa para a falta de resultados ou manutenção de padrões que não atendem às expectativas da torcida. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O burburinho nos bastidores do futebol paulista ganhou força nas últimas horas. Fontes próximas ao clube e pessoas ligadas ao mercado da bola apontam que Gerson, atualmente no Zenit, já desembarcou em Guarulhos, aparentemente para selar seu futuro no Palmeiras. A chegada do meio-campista brasileiro à cidade paulista agitou torcedores e jornalistas, que passaram a especular sobre os detalhes do acerto. Apesar de nenhuma confirmação oficial, a movimentação de Gerson no aeroporto e os sinais de bastidores indicam que a negociação está em fase final, o que teria deixado a diretoria do Verdão em clima de expectativa. O volante, conhecido por sua capacidade de articulação no meio-campo e chegada ao ataque, seria uma peça estratégica para o Palmeiras, que busca reforços de peso para manter a competitividade nacional e internacional. O clube paulista, que já demonstrou interesse em nomes de destaque no futebol europeu, vê em Gerson não apenas experiência, mas também liderança em campo.
características que poderiam ajudar a equipe a elevar seu nível de jogo. Fontes extraoficiais sugerem que detalhes contratuais estão sendo alinhavados, incluindo cláusulas de performance e direitos de imagem, algo que costuma demandar alguns dias antes do anúncio oficial. Torcedores não escondem a ansiedade. Nas redes sociais, a expectativa virou assunto do momento, com comentários que vão desde análises táticas até brincadeiras sobre a rapidez com que Gerson poderia se adaptar ao elenco. O burburinho também gerou comparações com outros nomes que passaram pelo clube e mostraram que um reforço de peso pode, de fato, impactar positivamente no desempenho da equipe. Enquanto isso, a diretoria mantém o silêncio habitual, apenas reforçando que qualquer comunicado será feito de maneira oficial no momento oportuno, mantendo assim o clima de suspense. Entre jornalistas esportivos e comentaristas de rádio, a chegada de Gerson já é tratada como uma das movimentações mais comentadas do mercado recente, justamente por envolver um jogador de alto nível vindo do futebol europeu. Há especulações sobre possíveis impactos na escalação e no estilo de jogo do Palmeiras, que poderia ganhar ainda mais força na criação de jogadas e na imposição no meio-campo. Ainda sem definição sobre a data de anúncio oficial, a notícia da presença de Gerson em Guarulhos se espalhou rapidamente, alimentando o imaginário dos torcedores que sonham em ver o atleta vestindo a camisa alviverde. Se confirmada, a negociação representaria mais um capítulo importante na história recente do clube, reforçando a estratégia de atrair jogadores com experiência internacional e capacidade de decidir partidas. Até lá, fica o clima de rumor e expectativa, que promete movimentar tanto a imprensa quanto a torcida, deixando todos atentos ao próximo passo dessa possível contratação. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!